Já estamos de volta para conhecer a nossa banca e aí nós vamos de temas anteriores da FGV. Gente, o bom dessa aula é que a gente vai aprendendo também a ler o tema no dia da prova. Você precisa selecionar palavras para já pensar em o que você escreveria. Flávia, se eu quiser mandar as minhas redações sobre qualquer um desses temas anteriores, pode? Pode. Como eu já te disse, qualquer tema inédito proposto na oficina ou os temas anteriores da sua banca são temas que eu domino e para os quais eu me preparei para fazer essa correção da melhor maneira possível. Se você quiser mandar outro, eu vou fazer com muito carinho, já falei, dependendo do caso, vou até pesquisar, mas é sempre assim uma possibilidade, porque eu não estudei tanto para poder fazer uma correção com o nível de profundidade que eu gostaria, tá? Então, vamos trabalhar temas anteriores da Fundação Getúlio Vargas e a gente tem temas de todos os tipos, com pergunta, sem pergunta. Ô, Flávia, eu já percebi que a banca gosta muito de pergunta. É verdade, mas não quer dizer que é sempre assim. Eu já percebi que, em geral, a gente tem um texto motivador. Ah, é bem possível que a gente tenha um só, mas existem temas com dois. O que a gente tem que pensar é que, em se tratando de FGV, gente, já vou te dar, assim, uma notícia. Existem algumas bancas, tipo a FCC, que elas vão ser mais afetas a um tipo de tema. Por exemplo, a FCC ela gosta mais de temas filosóficos. A FGV vai de tudão. Desde pecado capital a problemas estruturais, racismo. Então, ela vai de tudão. Ela trabalha o que eu vou chamar de atualidades jurídicas, por exemplo, reforma tributária, é, vamos dizer, modernização da Lei Maria da Penha, né, que ela sofreu uma atualização recente. Então, ela trabalha atualidade jurídica, pacote anticrimes, né? Então, atualidades jurídicas trabalha atualidades no cenário nacional. Então, ela pode falar, por exemplo, do racismo no Brasil, da mobilidade urbana no Brasil, do desinteresse dos jovens brasileiros pelo ensino superior. Então, posso fazer alguma coisa bem dentro do cenário nacional. Ela trabalha temas que a gente vai chamar de gerais, temas universais. Ah, um tema mais filosófico, né? Essas abordagens assim mais gerais. Justiça, ética, tá dentro desse escopo aqui mais geral. Então a FGV, ela tem, vamos dizer assim, bastante pluralidade na abordagem. Então aqui, ó, a banca, ela trabalha de forma ampla, né? Então, vários eixos temáticos, por isso que a gente vai se dedicar muito ao conteúdo. Então, vários eixos temáticos, tá? Você mesmo vai ver. Tipo assim, Flávia, eu achei que no concurso da saúde ela pedisse um tema ligado à saúde, segurança. Nada a ver. Então pode tirar isso do cavalinho da chuva. Então, aqui, ó. Tribunal Regional do Trabalho. Ah, o tema era sobre trabalho? Não. Então vamos lá. São bastante conhecidos os 7 pecados capitais. Qual é o seu pecado capital, gente? Estou aqui pensando qual que é o meu. Preguiça eu sei que não é. Esse eu não tenho, com certeza. Avareza também de jeito nenhum. Talvez luxúria vai ser o mais perto. São bastante conhecidos os 7 pecados tradicionais, mas em função das mudanças ocorrentes na sociedade atual, o Vaticano criou um conjunto de novos pecados adaptados à era da globalização, tecnologia, experimentos moralmente dúbios, como células-tronco, uso de drogas, agravamento da injustiça social no contexto do desenvolvimento, riqueza excessiva em desacordo com o equilíbrio esperado para o atendimento das necessidades básicas de todos os indivíduos. Esse eu não escolheria nunca, muito complexo, né? Geração de pobreza a partir da exploração humana e o fomento à substituição do trabalho por
novas tecnologias, violações bioéticas no campo da pesquisa científica. Então, basicamente, fez uma lista, né, de novos pecados. A FGV, gente, ela trabalha com muito tema amplo. Propostas amplas. O que são essas propostas amplas? Que você pode escolher. E aí eu tô preparada para isso tudo aqui, tá? Então, ó, Flávia, eu vou falar de célula-tronco, eu vou falar do uso de drogas. Se eu fosse fazer, tá? Eu faria ou sobre o uso de drogas, porque aí eu tenho algum repertório, ou um repertório mais profundo. Agravamento das injustiças também seria ótimo para mim. Essa daqui, ó, substituição do trabalho por novas tecnologias, ia falar de inteligência artificial e de outras possibilidades. Eu ia pegar isso aqui. Provavelmente, se a Júlia, minha filha, que é médica, fosse fazer, ela ia preferir as células-tronco, ela ia preferir as violações bioéticas. Então, na hora de escolher, quando a gente tiver uma proposta ampla, gente, não escolhe a que você achar mais bonita, não, pelo amor de Deus. Escolhe a que realmente fizer mais sentido para o repertório que você possua. Então, o que você sabe mais? Entre uso de drogas, injustiça, substituição do trabalho por novas tecnologias, eu ia pegar a substituição do trabalho por novas tecnologias, é o que eu mais estudo, entendeu? Faz mais sentido. Qual desses novos pecados? Aí o menino falando de luxúria, o menino falando de avareza. Não, desses novos que foram listados aqui, lhe parece mais danoso ao ser humano? Faça um texto dissertativo com no mínimo 20 e no máximo 30 linhas, redigido em linguagem culta, defendendo sua posição de modo claro e convincente. Então, você vai falar o que é mais grave entre os vários problemas da sociedade atual, ó, entre os muitos problemas que são mencionados em função das mudanças ocorridas, tá? Então, entre esses vários problemas, qual é mais grave? Por que é mais grave? Eu diria que a substituição do trabalho por novas tecnologias seria o problema mais grave, porque seria o que eu daria conta de desenvolver melhor. Ô, Flávio, mas você não acha que a banca vai tirar ponto porque eu não escolhi o que ela gostaria? Não, isso aí não. Ela tá, na verdade, dando a opção de escrever sobre aquilo que você domina mais. E você vai perceber isso, porque a FGV tem outros temas assim, tá? Então, por enquanto, você está conhecendo a banca, tá? Eu vou fazer um com vocês, vou fazer o último, vocês vão me entendendo aqui a nossa banca. Então, Secretaria de Administração e Gestão de Pessoas, Secretaria por minha conta, Secretário de Administração e Gestão de Pessoas, cargo de analista, tá? Então eu tenho lá, é branco, nunca pisou numa escola pública, nunca se sentiu discriminado pela sua cor, tem grana para bancar faculdade particular, cursinho pago pelos pais, de classe média, nenhuma das gerações da sua família passou necessidade. Então trouxe esse repertório aqui nessa charge o quadro único. No caso, é um texto com um enfoque temporal, nunca foi parado numa batida policial, descendente de italianos, portugueses e alemães, acredita que o Brasil tem oportunidades iguais, trouxe isso aqui e aí foi para a análise. A charge acima, eu coloquei ao lado, mas lá na prova ela estava acima, tá? Mostra um posicionamento acerca das cotas nos vestibulares, que, segundo alguns, é um processo necessário de inclusão social. Lembrando que as cotas também existem nos concursos públicos, então a FGV pode fazer um tema, né, pautado isso aqui foi uma prova de concurso. A charge mostra também um conjunto de características desse tipo de pessoa, localizando-as em vários espaços, do ponto de vista histórico, racial, genético. Aí começa a proposta, ó. Qual a sua opinião? E mesmo pedindo a sua opinião, não quer dizer que você vai escrever esse texto em primeira pessoa. Mesmo sendo a sua opinião, opte pela terceira, tá? Então, mesmo sendo a sua opinião, opte pela terceira pessoa, porque o texto tem que ser impessoal. Qual a sua opinião sobre essa charge,
Ah, Flávia, eu vou falar a charge. Não, eu não vou falar assim, a charge apresentada na prova de jeito nenhum. Eu vou falar do conteúdo da charge, né? Aqui, ó, quer uma vaga? Passe no vestibular. Então, no caso aqui, a gente vai falar que os desequilíbrios sociais, eles vão requerer por parte do Estado medidas desiguais. Então, a gente vai falar do artigo 5º, de tratar os desiguais na medida das suas desigualdades, de trazer ações afirmativas para corrigir as distorções sociais, tá? Então, qual a sua opinião sobre essa charge e sobre a discussão implícita que ela aborda? Que é isso, tratar os desiguais na medida das suas desigualdades. No fundo, a charge não aborda cota só, ela aborda a intervenção do Estado para trazer medidas que deixem a sociedade mais equilibrada. Apresente argumentos convincentes em defesa da sua opinião, em um texto com 20 a 25 linhas. Flávia, eu sou total. Exemplo, né? Você que está aí do outro lado. Eu sou totalmente contra cotas, eu acho que elas não deveriam existir, e acho que já está virando uma avacalhação que tem cota demais. Entendi. Só que é o seguinte: primeiro, você vai ter que lembrar que o seu texto ele é corrigido a partir de uma expectativa. Ah, mas então você está dizendo que eu não posso defender minha opinião. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que a gente tem preceitos constitucionais que vão mais na direção da cota do que contra a cota. Então, seria mais razoável que você se ativesse a esses preceitos constitucionais. Lembrando que as cotas, elas precisam ser revisadas, né, ao longo dos anos. Então, no caso das cotas raciais, a cada 10 anos, elas sofrem algum tipo de revisão para perceber os benefícios que elas trouxeram para a sociedade e como elas devem prosseguir, tá? Então, se eu fosse fazer esse texto, eu diria o seguinte, que as cotas elas são uma medida efetiva, não de reparação social, mas de corrigir os desequilíbrios existentes hoje, tá? Então, além de ter um viés histórico de reparação, elas também são usadas para corrigir hoje os desequilíbrios que são visíveis, tá? E abordaria, por exemplo, que nos Estados Unidos, que só tem 10% da população negra, mas que também passou por um processo escravagista, as cotas já foram usadas. Então, assim, são medidas que não são adotadas apenas no Brasil. Existem outras legislações que, no mesmo sentido, se pautam em ações afirmativas para garantir aí equidade. Eu faria sim. Mas é proibido, Flávio, ser contra as cotas? Proibido não é, mas corre um risco de, às vezes, a sua argumentação ela ficar menos respaldada por preceitos constitucionais. Corre um risco, tá? Então, aí é o aluno falar assim, quero pagar para ver, vou pagar para ver. Então, é a gente pensar no que faz mais sentido, com toda delicadeza aqui. Ah, Flávia, mas você é contra cota ou você é a favor? Eu sou a favor, gente. Eu acho que as cotas, obviamente, elas precisam de critérios muito objetivos, e eu acho que esses critérios deveriam incluir renda. Eu falo que no Brasil muitas medidas são boas, quem são ruins são as pessoas, tá? A verdade é isso, é o povo que burla, né? A cota racial, burla, vai lá, né? Finge que precisa de um negócio que na verdade não precisa, ou é uma pessoa que tem uma certa condição financeira e na verdade está ali se valendo de um benefício do governo, está recebendo Bolsa Família, enfim. Então, as iniciativas elas podem ser positivas e as pessoas são ruins. Isso é o povo, gente, furando a fila do INSS, né? Fazendo aí aposentadoria falsa. Então, vamos pensar que a gente tem meios para corrigir distorções sociais, eles são válidos, eles precisam ser avaliados de tempo em tempo e podem ser usados. Ah, o excesso talvez seja um problema. Mas o que é excesso? Numa população em que a metade da população é negra. E quando a gente vai parar para avaliar,
os piores indicadores educacionais, de qualidade de vida, incidem sobre essa população. Então, a gente tem que ter uma lógica muito complicada, né? Eu, por exemplo, fui estudante de escola pública a vida toda, mas eu nunca tive uma questão racial. É um cenário. Estudei como fumpista na UFMG. A minha família era carente nível 1. Eu tive um benefício de receber da FUMP, que é uma instituição que ampara a UFMG, transporte, porque senão eu não poderia ter estudado, senão eu seria a Flávia de hoje, eu não seria professora. Mas cada um sabe se a sua dor é verdadeira ou falsa. A minha era verdadeira, gente, pode ter certeza. Foi muito verdadeira e eu sou muito grata infinitamente, por exemplo, à FUMP, que eu realmente precisava. Eu fico até emocionada porque é verdade. Agora, cada um sabe onde é que aperta. Então, cota é um tema muito sensível, porque muitas pessoas se aproveitam e outras realmente se beneficiam porque precisam. Então, é bem complicado. Júlia, minha filha aqui, né? Eu sempre brinquei com ela, porque quando ela fez o primeiro vestibular, se ela tivesse qualquer tipo de cota, estivesse dentro de escola pública, ou estivesse, por exemplo, dentro de um critério de renda, ou estivesse num critério de cor, né, ela teria sido aprovada numa universidade pública, beleza? Não é que ela queria, mas ela não tinha. E aí, obviamente, no dia, a sensação dela foi uma sensação ruim. Ah, cota, lá. Eu fiz uma reflexão com ela. Falei, filha, você pode fazer o que eu não tive condição de fazer. Estudar nas melhores escolas. Você foi estudar inglês lá no Canadá. Eu não sei falar nenhuma palavra em inglês. Então, se a gente disser que você está concorrendo em condições igualitárias com as outras pessoas, a gente está sendo muito, muito, muito omisso. Então, acho que é um pouco isso, né? No cenário do concurso, no cenário do vestibular, talvez seja sempre delicada demais essa questão. Eu acho que valeria a pena você trazer aspectos constitucionais para o seu texto, como essa questão da equidade, a questão da igualdade material, né? Essa questão da necessidade de revisão das cotas, da importância de ser um processo sério que envolva questões raciais e ao mesmo tempo que possa considerar aspectos de renda, eu iria por aí, tá? Mas é isso, assim. Eu falo que a reflexão é sempre assim. Talvez a minha empatia com a cota tenha a ver com a realidade que eu vivi, né? Tem a ver com o benefício que eu, lá na FUMP, recebi para poder estudar. E aí, gente, só quem sabe é que sabe, né? Então, é cada um com uma realidade, é muito difícil. Minha filha, obviamente, na época, ela não achou nada interessante existir, porque estuda igual, porque não sei o quê. Aí eu fiz só uma reflexãozinha com ela. Falei, mas a senhorita foi estudar lá no Canadá o inglês. E aí, você acha que uma pessoa que estudou numa escola pública vai ter esse inglês aí, Júlia? E vai acertar todas em inglês? Eu não acertei nenhuma. E ainda passei na federal. Falei com ela, eu não acertei nenhuma. E passei na federal mais de uma vez. Mas outros tempos, outras épocas, outra concorrência, outro curso, né? Porque medicina é outro tipo de concorrência. Então, reflexões são sempre positivas, tá, gente? Estou militando, nem panfletando, não, mas vale pensar, né? Eu sempre falo que o equilíbrio é a base de tudo, de tudo. Então, ó, pensou nesse tema, não posso fugir ao tema, tá aqui, né? Eu já vi cair racismo ambiental, racismo estrutural, vai cair. E aí você tem que saber se posicionar de maneira adequada ali para não perder ponto à toa, né? Então, nossa aula de redação, vamos sim. Bom, outro tema. Saímos das cotas e vamos para a transição energética. Quando se discute a transição energética, fala-se de uma série de soluções encontradas na bibliografia internacional, que é muito mais voltada para estudos realizados em países desenvolvidos. Portanto, são discussões distantes da realidade do país de baixa renda e de média renda, como no caso do Brasil. Enquanto os países desenvolvidos falam em autonomia do consumidor, cada um ter lá sua usina elétrica, né? Outros países ainda lutam para dar acesso a qualquer tipo de energia elétrica para parte da população. E no Brasil, gente, parte da população não tem acesso à energia elétrica. É igual a internet, parece uma realidade, porque todo mundo que está no nosso entorno tem. Sabe qual é o percentual de pessoas no Brasil com ensino médio? 50%. Nós vamos ver isso nas nossas aulinhas de atualidades. Pouco mais de 50% da população brasileira tem acesso ao ensino médio completo, concluíram o ensino superior.
tá? Ó, o ensino médio superior 20%. Então, ó, para ficar bem claro para você, ó, pouco mais da população, vou até colocar aqui, ó, você vê como é que o nosso país ainda tá. E às vezes a gente não tem esses dados. Eu estou falando de dados recentes, tá? Do último censo. Ó, pouco mais de 50% da população brasileira tem o ensino médio completo em 2025, com base no último censo de 2024, tá? Pouco mais de 20% da população brasileira tem ensino superior completo. Então, nós estamos falando, por exemplo, em relação aos Estados Unidos, de 98% da população com ensino médio completo. 98% da população. A gente aqui tem taxa de analfabetismo altíssima e taxa de analfabetismo funcional mais alta ainda. Então, nós estamos falando de um país com um desequilíbrio de acesso à instrução enorme. E aí, quando a gente pensa no acesso à instrução, ele tem reflexos, por exemplo, no acesso à energia, no acesso a esgoto, né? Tudo isso pode aparecer na sua redação. Então, aqui a gente está falando que existem países, como no caso do Brasil, e muitos países da África, que ainda vão ter dificuldade em fornecer qualquer tipo de energia a uma parcela da população. Segundo Helva, não basta promover transferência da tecnologia. São necessários modelos estratégicos diferentes, adaptados no norte global, além de mecanismos de estímulos que levam em conta outras necessidades. O Brasil se encontra em uma situação difícil na área, com deficiências resultantes de causas bastante variáveis. O custo da nossa energia é altíssimo, né, gente? Procure analisar as dificuldades que o Brasil atravessa no terreno da energia. Custo. A nossa principal fonte de energia é hídrica, né? Hidrelétricas. Então, quando a gente fala desses recursos hidrelétricos, nós vamos enfrentar problemas como as secas, que vão afetar no custo da energia. Então, você tinha que colocar isso tudo no pacote. Aí você pode falar até das questões ambientais que vão afetar a seca e que vão afetar no custo da energia. Aí, a segunda lógica do Brasil, e o Brasil já usou muitas vezes isso, são as usinas termonucleares. Também com custo elevadíssimo, riscos de acidentes e vários outros problemas por causa dos resíduos ambientais. Ah, mas o Brasil, Flávia, tem um parque eólico maravilhoso no Nordeste. Pois é, mas ainda não é a realidade da maioria. O Brasil tem potencial para energia solar, só tem potencial, né, gente? Fica parado no potencial. É claro que a gente vai falar de energia eólica, de energia solar e do potencial que o Brasil tem para desenvolver bioenergia, biocombustível, tudo isso. Mas hoje a gente está nas usinas hidrelétricas e também na usina nuclear para a geração de energia. Dá uma pesquisada nesse tema, que não era um tema tão fácil, tá? E Tribunal de Justiça de Rondônia para analista, e aqui a gente tem usina, né? Então, procure trabalhar esses argumentos em um texto com no mínimo 20 linhas e no máximo 30. Não seria um tema simples. Pensa comigo, não é um tema simples. Eu falo, por exemplo, saneamento, energia, água, são temas que a gente tem que estudar dentro do eixo meio ambiente e vamos estudar aqui no nosso curso, porque se aparecer, não é tão simples de desenvolver, né? Bom, tema bem recente de 2024, TJ Mato Grosso, de técnico judiciário. Ó, a economia doméstica refere-se à gestão e à organização das finanças e despesas em um lar. Envolve planejamento e alocação de recursos financeiros para atender às necessidades básicas de uma família, como alimentação, moradia, saúde, educação, além de trazer o equilíbrio para os gastos supérfluos. O que fazer para atingir uma estabilidade financeira doméstica? Gente, como falou o que fazer, eu preciso trabalhar nesse texto possíveis o quê? Soluções. Nem sempre a FGV pede, mas dependendo, né? Quais são os benefícios dessa medida da estabilidade financeira? Então, você pode falar aqui da lei de superendividamento, você pode falar que a partir de 2021, passou a ser obrigatório no componente curricular, na BNCC, na Base Nacional Curricular, educação financeira, e
falar dos problemas que o brasileiro enfrenta pela falta de planejamento. Pode citar a época da pandemia, falar que muitas famílias não estavam preparadas para passar por um período sem trabalho, dependendo ali da renda imediata, porque não tinham reservas econômicas. Pode citar um economista tipo Eduardo Gianetti e fazer um panorama dentro desse contexto, né? Ah, Flávia, vou citar o Gustavo Cerbasi, qualquer pessoa dentro da área. Vou citar Bauman? Não, não vai. Eduardo Gianetti, economista. Gustavo Cerbasi, planejamento financeiro. Então, vai citar alguém que tem a ver com o que está sendo falado. Beleza? Lei do superendividamento, ótima, é para proteger as famílias mesmo, evitar juros abusivos e, de certa maneira, garantir um pouco mais de educação também às pessoas. Aí vai falar, por exemplo, dessa diretriz de que a educação financeira seja um componente curricular, desde os anos iniciais, tá? Bom, outro tema de 2024 a grande maioria da população brasileira vive nos centros urbanos que mostram inúmeros problemas. Ah, então, de novo, um tema amplo. Vou ter que escolher. Então, decorrente de razões variadas, afetando tanto o meio ambiente quanto a qualidade de vida dos moradores. Aí ele vai citar uma lista de problemas, ó. A falta de limpeza urbana, a carência de serviços públicos básicos de qualidade, saúde, educação, a falta de segurança, as deficiências no transporte público, a impermeabilização do solo, facilitando enchentes. Escolha um desses problemas. Ô Flávia, como tem etc., eu posso escolher outro? Ah, gente, não faço não, já tem tantas opções aqui, concorda comigo? Depois a banca vai e invalida, tecnicamente, contém etc., que é um rol não taxativo. Mas, eu não faria isso. Eu me ateria a alguma coisa que está aqui. No caso, eu saberia falar muito bem sobre a falta de segurança pública, saberia falar muito bem sobre isso. Limpeza urbana, eu não ia me dar muito bem. Eu sei que é competência do município, né? Mas assim, eu ia ter uma dificuldade de trabalhar isso melhor, então não ia dar bem, não. Carência de serviços básicos, para mim, seria uma outra opção. Impermeabilização do solo também não ia falar disso, não, porque eu não tenho, assim, eu sei que existem solos hoje permeáveis, eu sei que existe até asfalto permeável feito de pneu, mas eu não vou conseguir desenvolver um texto. Então, eu escolheria carência de serviços básicos de qualidade, porque eu poderia falar de vários serviços básicos, saúde, educação e segurança, por exemplo, tá? Eu ia trabalhar isso aqui. Só falta de segurança, deficiências no transporte público, aí eu sei várias. Mas aqui, ó, aqui já seria bem legal, porque no D1 eu poderia falar de saúde, D2 educação e D3 segurança, entrando aqui na lógica dos serviços mais básicos, apresentando ali na introdução esse tipo de referência, tá? Então aqui um tema amplo, a gente vai escolher, literalmente, tá? Então, de vez em quando, a FGV trabalha assim. Ai, Flávia, tomara que na minha prova seja assim. Nem sei, gente. Depende muito, né? Bom, aí um outro tema amplo também. Esse daqui também, ó. Vai escolher. Problemas do país. Se você se pergunta quais são os 3 maiores problemas sociais do Brasil, nossa resposta é que são muito mais do que esse número. Pobreza, desemprego, desigualdade de oportunidades, racismo, desnutrição são alguns dos principais problemas. Podemos citar também a habitação precária. Aí você vai falar de as moradias mais insalubres, por exemplo, são as palafitas, né? Dá pra gente trazer. Isso aqui eu saberia muita coisa também. Muita coisa. Já fiz um tema de habitação bem legal. A discriminação no emprego, o abuso, a negligência infantil. Isso aqui eu ia saber, né, gente? Eu, como ótima estudante de psicologia, semestre passado estudei desenvolvimento infantil. Então, vi tudo que o abandono gera, né? Os tipos de abandono, as questões materiais e afetivas relacionadas à negligência infantil. Então, eu ia saber muita coisa, ia citar autores, ia ser uma boa. Mas o negócio é você escolher a partir da sua lógica, tá? Considere os seguintes tipos de problemas sociais com os quais o nosso país se depara
diariamente. Saúde, moradia, educação, desemprego, artigo 6º inteiro, né? Violência, saneamento básico, desigualdade, trabalho infantil, fome, desmatamento, racismo. Então, aqui, se você fosse dar um fundamento jurídico, você podia transitar pelo artigo 6º, falando de direitos sociais, poderia falar alguma coisa do artigo 5º. Se você fosse na ótica do meio ambiente, desmatamento, você ia poder trazer aqui alguma coisa do 225. Então, a gente sempre vai ter um repertório jurídico, um argumentinho de autoridade, mas isso tudo eu vou desenvolver com você em sala, tá? Na sua opinião, qual desses problemas é mais grave no nosso país? E que medidas podem ser tomadas para reduzir suas consequências? Eu trabalharia a desigualdade social, porque eu acho que ela é a mãe de todos os demais problemas. Mas você pode escolher qualquer um. Esse tema amplo realmente permite. A FGV não vai tirar pontos porque você resolveu falar de trabalho infantil ou de desmatamento ou de racismo, tá? Então ela realmente vai validar a sua escolha e o seu texto tem que ser coerente com o que você escolheu. As ideias devem estar concatenadas a partir do tema escolhido por você. Então isso aqui é um tema amplo e o candidato pode literalmente escolher. Vou para cá, tema de 2024, e este será o tema que vamos desenvolver para já conhecer algumas coisas, algumas técnicas de estrutura de texto, tá? E aí, na sequência, a gente vem com a teoria. Pode ficar tranquilo, Flávio, mas é muita coisa. Calma, calma. Assista às aulas, processa. Se for o caso, assista novamente. Processo. É um pouquinho de cada vez. É assim mesmo, aprender dói, tá? O estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas, a própria FGV, olha que linda, sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo A, nos temas inéditos que eu estou elaborando, adivinha? Estou lá no site da FGV, pesquisando as notícias, atualidades, faz todo sentido, né? Um estudo realizado pela Fundação Getúlio Vargas sobre a aplicação da Lei Paulo Gustavo pelo governo do estado revela que investir em cultura pode gerar mais postos de trabalho, emprego e renda. Em 2023, a Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio foi responsável por executar 139 milhões em recursos destinados pela União. Existe aqui, né, uma concentração da verba em algumas localidades, posso trabalhar isso. De acordo com o levantamento, este valor gerou um grande impacto na economia fluminense. No último ano, a cultura do estado foi responsável por executar o maior volume de recursos da história, de uma só vez e em pouco tempo. A Lei Paulo Gustavo foi muito desafiadora. No entanto, cada esforço, horas extras e noites sem dormir valeram a pena. O investimento no setor cultural e criativo não só beneficia os produtores culturais, mas toda a cadeia econômica do Estado. Ano passado, na oficina, eu trabalhei economia criativa. É um tema bom, viu, gente? Tá bem legal. Eu vou colocar pelo menos uma ficha de leitura, ou no final da nossa oficina eu coloco esse tema extra para vocês, tá? Não só, mas ele não foi gravado esse ano, não. Não só beneficia os produtores culturais, mas toda a cadeia econômica do Estado. Essa atuação ajudou a atrair investimentos e a democratizar a cultura, porque a cultura, ela tem um viés elitista, né? O acesso à cultura hoje é muito restrito em território fluminense, explica a secretária de Estado de Cultura e Economia Criativa, Daniele Barros. Uma charge. Então aparece, né? E aqui temos um fóssil do homem ignorantus, que achava que a arte, a cultura, a história e a ciência não serviam para nada. E aí mostrando, né? Olha que beleza. A partir da coletânea, redija um texto dissertativo argumentativo no qual você deve expor suas ideias de forma clara, coerente e em conformidade com a norma culta, apresentando argumentos que sustentem o seu ponto de vista. Bom, qual é o nosso tema? Desafios do setor cultural no contexto atual brasileiro. Desafios do setor cultural no contexto atual brasileiro. Tem que sempre ter como referência isso aqui. Nós vamos fazer um texto, nós vamos fazer esse texto, tá? Nós vamos fazer um texto sobre este tema, mas
Vou parar aqui para você pensar no seu. Se você ficar com preguiça de fazer o seu, pelo menos, gente, esquematize, tá? Então, seu tema: desafios para o setor cultural no Brasil. Ô, Flávia, eu sou contra a Lei Rouanet, eu sou contra a Lei Aldir Blanc. Ok, e aí, gente, pode botar isso no seu texto? Não. Então, ó, você quer ter razão ou passar no concurso? Né? Não vamos entrar nessa seara, não, gente. Vamos fazer o nosso papel aqui de garantir que você saia em condições de tirar nota máxima no texto da FGV, tá? Como o repertório argumentativo já falou, por exemplo, da lei Paulo Gustavo, eu sugeria que você se ativesse a outras legislações pertinentes ao tema. Então, eu só consigo pensar na lei Rouanet, que foi, eu acho que atualizada em 2023, que teve uma reformulação em 2023, e na lei Aldir Blanc II de 2022. Então, assim, é pensar nessas questões para colocar no texto. Lembrem-se de que eu estudo o repertório argumentativo e faço essas aulas com vocês. Então, quando eu trago assim, é a lei tal, é porque eu já estudei mesmo, e você vai ter que ter estudado para dar conta de mencionar isso aí na sua redação. Então, eu quero os desafios do setor cultural. Pensa no seu texto. O seu texto ele pode ter 4 ou 5 parágrafos, tá? Então, a gente vai fazer uma introdução, aí vai lembrar lá das nossas primeiras aulas. Tem que apresentar o tema, tem que ter a tese, não pode ter uma frase só aqui. Aí você pode trabalhar com D1, D2, 2 argumentos, ou 3, D3. Aqui, ó, se você tiver. E conclusão. Pensa pelo menos no que você o quê? Escreveria. Melhor do que pensar, considere que você quer tomar posse do seu sonho, né? Pausa a aula aqui. Em 1 hora e meia, tente fazer o seu texto. Esse não vai mandar para correção, vai só comparar com o meu, tá? Não vai mandar porque a gente ainda está muito no início e tal. 1 hora e meia, um tempo necessário. Respira, não pesquisa sobre o tema e faça o seu texto. Aí, volta para assistir a nossa aulinha de correção ou de elaboração deste texto, tá certo? Porque aí você vai ter uma noção. Eu vou trabalhar com vocês alguns argumentos, alguns repertórios que poderiam ter sido usados, e vou fazer esse texto com vocês aqui ao vivo, daqui a pouquinho. Agora eu vou pedir 10, já tô meio rouca, né? 15 minutos e eu volto, tá? No ao vivo aqui.